Olá, me chamo Aline Minervino, sou perita criminal no Banco Nacional de Perfis Genéticos Brasileiro e coordenadora do curso de especialização em genética forense da Academia Nacional de Polícia. Estou aqui hoje para falar para vocês como foi a nossa experiência de realização do curso de especialização em genética forense e as adaptações necessárias devido à pandemia do Covid-19. Nós sabemos que a perícia em genética forense requer um tratamento muito especializado. Então, o Ministério da Justiça brasileiro já tinha uma demanda antiga de formação de novos peritos para ingressar nos seus laboratórios, bem como aumentar a capacitação daqueles peritos que já faziam parte do laboratório para aumentar os seus resultados tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Este curso de especialização também está alinhado com o projeto estratégico da Polícia Federal de internacionalização dos seus cursos. Com isso, visa-se aumentar o conhecimento de outros países sobre a atuação da Polícia Federal e, a partir daí, fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional. Uma outra questão muito pensada quando fomos estruturar esse curso de especialização era a junção entre a expertise da Polícia Federal, a expertise das polícias civis, que tem uma casuística diferente do que da Polícia Federal, e também unir os esforços e o conhecimento das universidades brasileiras, que desempenham um papel fundamental também para a genética forense. Então, o nosso quadro de professores foi formado por profissionais da Polícia Federal, peritos estaduais e também professores universitários. Então, aqui nós temos os nossos professores da primeira turma do curso de especialização de genética forense da Academia Nacional de Polícia. Nós temos na primeira linha as professoras universitárias, que contribuíram brilhantemente para a formação desses alunos. Nós temos os professores e peritos estaduais, que trouxeram a sua vivência de crimes totalmente diferentes do que nós temos na Polícia Federal. E nós temos também o quadro de professores da Polícia Federal, onde nós tivemos técnicos em educação, delegados de Polícia Federal e, em sua maioria, peritos, lotados no laboratório ou relacionados a bancos de perfis genéticos. Uma outra peculiaridade do nosso curso de especialização foi o quadro de alunos. As especializações da Academia Nacional de Polícia visam primordialmente a capacitação de seus policiais federais. Só que a gente não queria isso. A gente queria expandir para formar mais peritos no Brasil e também o intercâmbio com peritos de outros países também. Então, os nossos alunos foram 9 peritos da Polícia Federal. Desses, a gente já tinha alguns já lotados no laboratório, outros que tinham recém-ingressados, e tinham também aqueles peritos de unidades descentralizadas que realizam atividades de local de crime, e que é muito importante para eles também ter essa noção da genética forense para melhorar o seu conhecimento e as suas aplicações na perícia de local de crime. Nós tínhamos como alunos também 20 peritos estaduais. Esses peritos eles estão distribuídos nas 5 regiões administrativas do Brasil: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E a intenção foi que a gente pudesse ter um intercâmbio grande de informações desde o norte ao sul do país e também com a realidade da Polícia Federal, porque a partir do momento que a gente cruza dados a nível nacional, a gente tem que ter uma certa padronização dos nossos exames. A gente já tem um comitê gestor da RBPG que trabalha com essa padronização, mas a ideia da especialização foi que pudéssemos construir juntos o conhecimento. E a gente tem também uma perita estrangeira da Colômbia, e a intenção desse perito estrangeiro foi aumentar também o nosso intercâmbio, não só a nível nacional, mas a nível internacional. A gente saber qual é a realidade de outro país, o outro país conhecer a nossa realidade e, a partir daí,
a gente fomentar essa cooperação internacional, tanto na identificação de pessoas desaparecidas, quanto também na resolução de crimes. E essas foram as nossas estrelas da primeira turma do curso de especialização em genética forense. Nós tivemos alunos, como eu falei, da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, da região Centro-Oeste, da região Norte, da Polícia Federal e também da Colômbia. Bem, como todo projeto que se inicia, essa especialização estava tendo sua primeira turma. Então, nós tínhamos que montar o quadro de disciplinas, quem seriam os professores ideais para essas disciplinas, quais os meios de avaliação que seriam aplicados, e, além disso, o que a gente poderia fazer de aula presencial e o que seria de aulas EAD ou aulas online. E no início do nosso curso, em março de 2020, assim como todos nós, todos vocês, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19. A gente teve que se adaptar muito rapidamente, né? E a primeira adaptação que fizemos foi pegar todas as aulas que poderiam ser online e jogar por aquele primeiro momento em março de 2020. E a partir daí fizemos avaliações periódicas sobre como estava o andamento da pandemia. Chegou um determinado momento em que a gente precisava de fazer as atividades laboratoriais, mas a situação ainda não estava segura o suficiente. Então, o que foi feito foi uma enquete com os alunos, para que os alunos se pronunciassem o que eles achavam que era mais saudável. E aí nós apresentamos 3 cenários. Primeiro, interromper o curso até que a situação estivesse normalizada. Segundo, fazer o curso presencialmente e aí ter essa noção dos riscos de movimentar pessoas para até Brasília ter algum tipo de lockdown e a pessoa não conseguir voltar, ou mesmo a questão de pegar a Covid-19 durante o curso. E a terceira opção foi que as aulas fossem feitas de maneira síncrona. Os alunos se pronunciaram nessa enquete e a maioria optou para que o curso tivesse continuidade e que fosse realizado de maneira síncrona. Dessa forma, a gente teve uma interação segura entre professores e alunos e também entre alunos. E a gente viu que teve um grande ganho nesse formato. Portanto, no ano de 2020, as aulas programadas foram mantidas em modo síncrono, de forma segura e eficiente para manter a interação alunos-professores. Foram executadas 360 hora-aulas e foram ministradas a disciplina de bases de biologia molecular, estatística, genética de populações, técnicas em genética forense avançada, bases de dados de perfis genéticos, sistema de gestão da qualidade, metodologia do ensino superior, metodologia de pesquisa, continuação de técnicas em genética forense 2, temas especiais em genética forense e genética forense avançada. Já em 2021, os alunos se dedicaram à elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. Então, cada aluno selecionou um dos professores para ser seu orientador e esses trabalharam na elaboração de um artigo científico. Quando foi em agosto de 2021, todos os alunos apresentaram esses trabalhos de conclusão de curso para a banca examinadora e nós tivemos 100% de aprovação dos trabalhos. Ao final de cada disciplina, todos os alunos preenchiam avaliações dessa disciplina. Nessas avaliações, eles diziam se a carga horária estava adequada, se o conteúdo era coerente ou não, se a metodologia era boa, se a bibliografia era correspondente, se os objetivos estavam claros e adequados, se os recursos didáticos foram claros e bem utilizados, dentre outros fatores. E cada uma dessas avaliações
foi muito considerada para que a gente fizesse melhorias para as próximas turmas, né? O que a gente vê aí é o verde claro, que é a carga horária, sendo a maior alvo de crítica dos alunos. Então, esse foi um fator que a gente considerou como lição aprendida para as próximas turmas. Também, ao final de cada disciplina, os professores daquelas disciplinas eram avaliados. Eram avaliados pelo domínio do seu conteúdo, pela sua motivação, esclarecimento dos seus objetivos, a sua linguagem, a sua metodologia, a sua pontualidade, né, a sua postura profissional. E essas avaliações também foram cuidadosamente consideradas para que fosse revisto para as próximas turmas o que a gente poderia melhorar em relação ao que a gente teve ao primeiro curso. Bom, então, como eu disse, a demanda principal foi o ajuste, né, necessário na carga horária. Então, vários alunos se pronunciaram de que a carga horária foi insuficiente. Alguns chegaram a dizer que o ideal seria que tivesse o dobro do tempo. Mas, ora, como seria possível, né, se executamos 360 horas aula em um ano, como seria possível fazer 720? Então, a gente viu que dobrar o número de horas-aulas não seria possível, mas que a gente tinha que ter um cuidado especial com essa questão da carga horária. E, primeiro de tudo, parabéns tanto aos professores quanto aos alunos pela adaptação, né? A Covid trouxe uma necessidade de adaptação da educação que provavelmente, né, não voltará aos moldes anteriores. E esses professores, eles se adaptaram muito rápido. E isso foi avaliado pelos alunos e foi parabenizado pelos alunos, né? Então, vários alunos descreveram que mesmo, né, que os professores conseguiram dar aula, né? Então, assim, por exemplo, a parte prática, os professores fizeram vídeos, né, que deixaram muito claro qual é a dinâmica de um laboratório, né? Alguns professores também tiveram que adequar o conteúdo para que a aula fosse menos expositiva e mais participativa. Então, isso daí é uma questão que a gente ressalta com muito orgulho, essa capacidade dos professores a se adaptarem a essa situação, que foi necessária devido à Covid-19, e que a gente vê no final que teve um grande ganho. Esse slide me foi gentilmente cedido pela Coordenação de Educação Superior da Academia Nacional de Polícia. E o que a gente vê nesse slide é a visão de futuro da educação corporativa da Polícia Federal, onde se diz que a pandemia trouxe um impacto frontal à comunidade mundial e que a situação de normalidade não voltará depois que os efeitos forem minimizados, né? Não voltará à situação antes da Covid. O aprendizado apoiado na tecnologia, ele vai ter uma maior relevância, ele já tem uma maior relevância, né? E os recursos tecnológicos permitem uma interação e um intercâmbio de conhecimento de uma forma mais rápida, ampliada e com menor custo. Então, o modelo de ensino híbrido, ele cumpre requisitos de economia, segurança e qualidade. E isso satisfaz as demandas educativas e formativas tanto a nível nacional quanto também de estrangeiros que venham a fazer parte dos cursos da Polícia Federal. Dessa forma, o que a gente trouxe de principal lição aprendida com a primeira turma é a possibilidade de conciliar aulas EAD, que são aquelas feitas na plataforma da Academia Nacional de Polícia, aulas síncronas, que são aquelas aulas ao vivo, em que o professor ministra a aula para os alunos, utilizando uma plataforma, no nosso caso foi a plataforma Teams, da Microsoft, e também conciliar as aulas presenciais, que a gente viu que alguma parte laboratorial, né, algumas aulas
especificamente de banco, de estatísticas, têm essa necessidade da aula presencial. Bom, mas o calendário de 2021 continua. E após a finalização da primeira turma do curso de especialização em genética forense, damos início à segunda turma. E o início começa com a seleção. A seleção está prevista para iniciar agora, no mês de setembro de 2021, e a inscrição é feita pelo site da Academia Nacional de Polícia, especificamente a ANP Cidadã, que é o espaço da Academia Nacional de Polícia voltada tanto para o público da Polícia Federal quanto para o público externo. Serão 30 vagas, sendo 7 peritos criminais federais, 20 peritos estaduais e 3 peritos do estrangeiro. Bom, como dito anteriormente, a principal lição aprendida com a primeira turma foi a possibilidade de conciliar as aulas EAD, aulas síncronas e presenciais. Então, nós fizemos um reajuste do previsto anteriormente para que tivesse mais aulas síncronas. Dessa forma, existe uma economia de tempo e recursos públicos. Também facilita a participação daqueles peritos que são de fora de Brasília, sejam os da Polícia Federal, que não são lotados em Brasília, sejam os peritos dos estados, que muitas vezes têm dificuldade de liberação das suas atividades laborais para virem para Brasília, ou também peritos de outros países, que às vezes é muito dispendioso para o país arcar o deslocamento até Brasília. Então, a gente tentou minimizar isso com o aumento das aulas síncronas. Além disso, o aumento de aula síncrona facilita a participação de professores de outras instituições. Então, os professores, tanto dos estados, das perícias estaduais, quanto das universidades federais, eles têm que conciliar a aula na Academia Nacional de Polícia com as suas outras atividades de ensino e laborais também. Então, dessa forma síncrona, fica mais fácil para esses professores poderem conciliar suas agendas. Então, para 2022, para a segunda turma do curso de especialização em genética forense, estão previstas 370 horas-aulas, sendo que dessas são 200 horas de forma síncrona, ou seja, ao vivo, o professor ministrando aula aos alunos por meio de uma plataforma online, geralmente pelo Teams. Temos também 100 horas-aulas EAD, que são atividades que são desenvolvidas pelos alunos na plataforma da Academia Nacional de Polícia, a ANP Cidadã, e temos as 70 horas presenciais que serão realizadas em Brasília. Serão 2 semanas em que os peritos, os alunos e os professores dessas disciplinas virão para Brasília para ministrar essas 70 horas e depois voltam para suas unidades. Para 2023, nós teremos novamente o trabalho de conclusão de curso, que soma 60 horas, e ao final dessas 60 horas, os alunos apresentarão para bancas examinadoras o objeto dos seus trabalhos. Bom, toda sugestão é muito bem-vinda, então deixo aqui o e-mail do serviço do Banco Nacional de Perfis Genéticos e permaneço à disposição. Obrigada.